pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa bonequinha personalizada, tá? Começando aqui em massa, eu usei um tom amarelo pele, tinta de tecido, com branco e um pouquinho de rosa, tá? Aí a gente faz um rolinho achata com a palma da mão aqui, essa parte gordinha, a gente achata ali e já faz o colo, né? Aí vai ajeitando pra tirar o seio ali. Marca a cinturinha. Sempre eu gosto muito de usar essa agulha de crochê para auxiliar. Com os dedos eu vou marcando o seio. Ali eu já tiro o colo, né? Marco ali o colo. Que ela vai usar um decotinho, vai ficar bem à mostra o colo dela. Aí eu tento separar o seio dessa parte do peitoral, né? E do ombro. Corto o excesso, marco ali pra separar, senão fica aquela coisa assim do seio junto, sabe? Tudo muito junto. Então, vou marcando ali pra tirar, pra separar. Corto o excesso. E vai apanhando aí do seu agrado. Tá vendo? Esse seio tava maior, eu vou tirando ali, empurrando. E sempre o excesso eu corto. Aí assim que você conseguir deixar do seu gosto, né? Lembrando que é personalizado, então eu fiz de acordo com o corpo da cliente para ficar mais parecido, sempre medindo, pessoal. Esse corpinho eu usei uma quantidade um pouquinho maior que uma bolinha de 25 milímetros, tá? Eu tô sem balancinha aqui para pesar as gramas, mas é um pouquinho maior que uma bolinha de 25. E eu sempre acabo tirando excessos ainda. Quando ficar do seu agrado, você põe, deixa reserva ali para ressecar. Ó, sempre medindo, né, para ter proporções. Agora a perninha, faz um rolinho. E a gente já tira o pezinho, ó. Aí alisa ali, achata para já fazer o formatinho do pé. Aí é para fazer a dobra ali atrás do joelho. Dou beliscõezinhos para tirar o joelhinho ali. E aí, com uma agulha, ela vai estar de salto, tá? Então, com uma agulha, eu já marco ali pra fazer o formato do salto do sapatinho. Olha, sempre ajeitando, ó. E deixo o mais reto possível essa base ali, porque ela tem que ficar em pé, né? Sozinha. Então, se ela secar e der trabalho pra ela ficar em pé, provavelmente na hora de colar você vai ter trabalho, porque vai pender para um lado ou para o outro e a cola não vai segurar, porque a base de apoio é muito pequena, né? A área ali onde fica apoiado vai ser só aquela parte da frente do pezinho, onde vai pegar a cola, né? Ali com a agulha eu marquei para tirar o joelhinho. Agora eu corto em diagonal para fazer o desenho do pé, né? Certinho, a sandalinha dela vai ser uma sandalinha aberta. Se for um sapatinho fechado, nem precisa. Aí, ó, alisa com os dedos para tirar aquela marcação excessiva que fica da agulha, né? Eu vou fazer ela com uma perninha dobradinha, como na foto inicial. Alisa sempre, gente. Se ela vai usar uma roupa, vai cobrir, deixa lisinho sim, porque quando você vir por calça ou alguma coisa, ele vai marcar, vai aparecer. Mas aí, uma sujeirinha, uma coisa que não vai aparecer, não preocupa tanto. Nesse caso, a roupinha dela, ela vai mostrar bem as perninhas, então tem que ficar o mais perfeitinho possível, mais lisinho, sem sujeirinhas, né? Vai alisando. Aí eu dei uma leve arqueadinha na perninha dela. Ela tá com a perninha dobrada, assim como quem vai tirar uma foto, sabe? Eu gosto de dar esse detalhe, dar um movimento assim na peça. Não ficar ali em pé, né? Estático, assim, eu não gosto. Eu gosto de dar esse movimentozinho na peça. Marca ali pra tirar o joelho, suaviza a marcação. E pronto, deixa ressecar essas perninhas.
Se você vê que não tá ficando muito do seu agrado, respira um pouquinho, levanta e volta. E quanto mais a gente mexe, às vezes a gente tem que dar uma parada, né? Agora a cabecinha, bola de 25, quantidade de massa um pouquinho maior do que o tamanho da bola, porém eu tiro o excesso, tá? Então, tiro ali, ó, cobriu, tirei o excesso, a parte de trás, tudo, eu tiro bastante massa. E com o pincel modelador, eu venho ali alisando, né, pra dar um acabamento melhor ali nessa parte. Mas como ela é mulher, o cabelo comprido, vai bastante massa, então não me preocupa muito por agora. Aí eu marco os olhinhos, ó, já sai o narizinho, tá vendo? Quando eu marco os olhinhos, naturalmente o narizinho já se forma. Agora a gente vai dar uma forma maior esse nariz. Suaviza ali, pra não ficar aquela coisa meio torta, né? Beliscõezinhos pra dar o formato. Ali eu marco, olha, a região da separação dos olhos e da bochecha, que geralmente a bochecha é sobressaída aos olhos, né? Então, eu vou marcando, marco e aliso com os dedos. Aí a região da bochechinha também e da boca. Então, pra sair ali um queixinho, né? Sempre alisando, pra suavizar essas marcações. Tira ali o queixo. Lembrando que é uma modelagem simples, não é nada realista, nada para ficar igual a pessoa, mas eu busco fazer pelo menos o formato do rosto, algo assim, o mais próximo que eu consigo, né? Acho lindo quem faz aqueles personagens, sabe? Personagens que a gente já conhece, a pessoa consegue reproduzir igual, acho, nossa, que talento. Eu não consigo. Nunca tentei também me aprimorar nessa área, por enquanto não tentei, mas é muito lindo, muito lindo. O biscuit humanizado não me agrada muito, aquele, né, muito humanizado, muito, eu acho que é um ou outro artesão que consegue deixar com um aspecto bem bacana, né? Então eu nem me arrisco a fazer, eu prefiro um estilo mais fofinho, uma modelagem mais simples. Quem sabe um dia eu parto aí para esse lado. Vai alisando, olha. Sempre alisando, vai deixando o narizinho do jeito que você quer. Marca ali os furinhos das narinas. Essa eu acho que é a parte mais trabalhosa da modelagem do corpinho, né? É a cabecinha. Corto ali para fazer a boquinha. Faça um corte bem pequenininho, porque na hora de modelar ali, fica maior a boca, né? Como agulha de crochê, olha, eu vou tirando, subindo ali, porque na hora que você corta, na hora que você passa a agulha de crochê ali, os lábios já vão sobressaindo. Ficou ruim esse ângulo, né? Não dá pra ver muito bem a marcação da boquinha. Eu vou fazer a boquinha dela aberta com um sorrisinho aparecendo, os dentinhos. Tem horas, eu não sei vocês, mas tem horas eu mexo tanto que aí acaba estragando a peça. Então eu saio um pouquinho, respiro, não pode demorar muito, porque senão endurece, né? Vai tirando o lábio, vai deixando ele do tamanho que você deseja. Aí conforme você vai mexendo, arruma um negócio que você fez e estraga o outro. É assim mesmo. Aí, ó, eu vou lá abrir a boquinha dela de novo com a Esther. Esse pincel é muito bom para dar uma suavizada. Ele é pontudo e ele vai em cantinhos específicos. Gostei dele por isso. Mas para fazer a junção de massa, unir as massas, eu não gostei porque eu achei ele muito mole. Mas pra ir ali com água e ele é muito bom.
Ó, deixa a bochechinha sobressair. E eu de novo. Deixa abertinho o sorriso. Conforme eu mexo num lugar, ele amassa o outro e assim vai. Não abre muito essa boquinha, tá, gente? E conforme ela vai secando, você vai ali observando pra ver, porque às vezes estufa, né? Vai observando certinho conforme ela vai indo e vai reforçando as marcações. Esse daí eu uso para alisar. Você pode usar ele ou o pincel aquarela, né? Um pincel molhado também, com cerdas bem macias. Ele alisa bem a peça, fica muito bom. Aí, pessoal, para pôr os olhinhos, o meu celular parou de gravar. Não tem segredo, é só escolher um olhinho desejado. Eu uso resinado, né? E põe ali e aprofunda os olhinhos e tá ótimo, tá? Passa cola e vai observando a secagem ali. Aí a gente vai montar a bonequinha, né? Eu uso arame galvanizado. Eu não sei a espessura dele, mas ele é fino. Vamos pôr aí na perninha. E prender ao corpo. É só para dar uma sustentação maior à peça. Passa cola e prende ali. Essa perna, como eu dobrei ela, dei uma leve dobradinha, naturalmente ela ficou um pouco mais curta, né? Porque eu fiz elas do mesmo tamanho. Então agora eu vou fazer a junção ali com a massa do mesmo tom, certinho. Vou fazer essa junção ali, aonde faltou massa, né? Com água e massa. Eu coloco ali, primeiro pra gente unificar essa peça, unir ali os membros. Então, eu venho com rolinhos de massa, empurro a massa até entrar ali onde não tinha massa, né? Onde ficou os vãos. Se eu achar que falta, coloco mais e venho com água. Sempre posicionando a bonequinha, ponhando em pé, para ver se essa perninha vai secar na posição correta, né? Aí, água e pincel modelador. Esse meu tá muito velhinho, tá todo marcado. Tem que comprar outro. Mas ele é firme, então ele é muito bom para fazer esse trabalho de unir a massa, de alisar, sabe? Aí não fica marcação, não fica nada. Então, passando água, sempre o pincel ou o cabo da agulha. Você vê que eu arrasto o pincel, né? Você não gira, você arrasta para unir. Agora, depois que a gente fez a união, vamos colocar um siliconezinho nesse bumbumzinho magrinho. Fiz 2 bolinhas e colei ele. Agora a gente vai o mesmo processo, unir essa massa, para não ficar divisórias, não ficar marcação. Mesmo que você vá pôr uma roupa, vamos pôr um jeans, uma calça, é sempre importante deixar a parte de baixo mais lisa que você conseguir, porque vai marcar, vai aparecer na roupinha em cima, sabe? Então, às vezes a gente pensa, eu já fiz trabalhos assim, não vou me preocupar tanto com essa parte, porque eu vou pôr a calça e não vai nem aparecer. Errado, vai aparecer, vai marcar. Então, quanto melhor for a base que você está fazendo, o acabamento vai ser muito melhor. Colocamos ali um bumbumzinho nela. Agora vamos pôr ali essa parte do quadril, sabe? Que ficou desproporcional, ficou uma perna fina com aquele bumbumzão, né? Então a gente põe, ele faz um rolinho de massa e coloca na coxa.
Isso com a peça seca, tá? Não tá 100% seca, mas tá bem firme a bonequinha. E aí você coloca até você achar que tá proporcional, que tá bacana, né? Eu não quero ela musculosa, eu não quero que se você querer musculosa, você pode deixar os gominhos assim, né? Não, eu quero uma perninha grossa proporcional ao bumbumzinho dela, quadril proporcional. Então eu aliso bem, não deixo marcação nenhuma, não deixo nada. Isso eu faço dos dois lados até ficar proporcional. Agora nós vamos fazer a sandalinha dela. Faço um rolinho de massa chato. Estico ali. E o próprio desenho do pezinho que a gente já fez. Vamos seguir ali aquele desenho do pezinho, né? Coloco ali a sandalinha, a sola da sandalinha. A gente passa cola. E coloca ali com agulha de crochê. A gente posiciona certinho, assenta essa massa. Ali eu já deixo arredondadinho ali, abraçando o calcanharzinho, porque esse é o modelo da sandalinha da cliente. Passo cola. E deixo bem lisinho. Venho com a agulha, alisando, posicionando, corto os excessos com a tesoura. Aí venho novamente com a agulha, tô fugindo da câmera um pouco, né? Me perdoa. Feito isso, faça isso dos dois pezinhos, tá? O mesmo processo. Olha lá, tiro o excesso. Se você conseguir cortar já na espessura correta do pezinho, né? Melhor ainda que não fique excessos. Mas caso fique excesso, não tem problema nenhum. Com a esteca, olha, vem deixando retinho. Deixa bem lisinho. Faz nos dois pezinhos. Ui, quem mais tem mão de alface? Gente, meus negócios caem demais. Meu Deus, como é que pode derrubar os trem desse jeito? Agora, nós vamos fazer as tirinhas dessa sandália. Bem fininho, um rolinho bem fininho. Vamos colocar ali. Bem fininho mesmo. Quanto mais fininho, assim, depende do modelo do calçado, né, que você vai fazer. Mas o dela é bem fininho. E aí fica bem delicada a peça, né? Assento aí essa massa com pincel, com a esteca eu venho deixando bem retinho. Aí a parte da frente também da sandália eu fiz uma grossa, não gostei, tirei. Agora eu tô fazendo uma bem mais fininha. Coloco ali. É o mesmo processo nos dois calçados, tá? Coloco ali, arremasso na parte de baixo, aliso. Deixo bem lisinho, sempre colocando a boneca de pé, gente, pra ver se a perna secou na posição certa e vai ajeitando. O que que eu fiz aí? Só coloquei 2 aramezinhos, não filmei porque deu trabalho que a peça tava seca, né? Deu trabalho pra enfiar esse arame aí. Uma dica é esquentar o arame que ele entra bacana, tá? Então, enfiei ele dois arames, deu a altura correta do saltinho. Só encapar esse saltinho e unir com água e pincel, modelador ou uma agulha de crochê. Encapa ali bonitinho, encapa os dois. Bem facinho de encapar, tá? Fiz um rolinho, achatei, né, com um rolo, estiquei ali um rolinho de massa
e abracei esse ferrinho, né? Cortei o excesso. Na hora que você corta, já une a massa, ainda mais se tiver molinha. Agora eu vou passar essa cola glitter, porque o modelo dela tem um brilhozinho. Então, eu passo a cola glitter de fundo, pra dar um fundozinho, essa cola glitter incolor, né? Da Acrylex. Amo e sempre uso. É Cristal o nome dela. Cola glitter Acrylex Cristal. Passo com um pincel fininho. Espalha bem. E deixa ressecando ali essa peça. Depois de ressecar, né, essa cola, porque ela é bem grudentinha assim, eu acho que ela demora bastante pra secar. Deixa ressecar um pouco. Aí vamos unir aqui a cabecinha dela. Novamente com arame, gente, porque se essa peça cai no chão, a primeira coisa que solta é a cabeça, se você usar palito. Então, assim, se você estiver usando um arame, a chance dela soltar e quebrar é muito pequena. Faz um rolinho de massa, mesma massa que nós já usamos no corpinho, não põe diferente, senão vai aparecer a emenda, vai ficar diferente. Novamente, o mesmo processo, vamos alisar essa massa. Com o pincel, esse pincel fininho é maravilhoso por causa disso, porque ele alcança ali os cantinhos, os lugares de difícil acesso. Gostei muito dele por isso. Comprei na Shopee, gente, baratinho, são lindos, né? Comprei lá, paguei acho que R$15 no kitzinho. Com água a gente vai alisando, alisando bem. Vai sempre olhando, questão de proporção, tá? Tinha uma sujeirinha ali, tirei com a esteca. Esse pincel é perfeito. Maravilhoso, se puder comprar, compre. Ele alisa a peça de uma forma, fica muito lisinho, sem marcação, sem nada. É maravilhoso. É uma ferramenta que não sai da bancada. É esse pincel, esse modeladorzinho, o modelador aquele original, né, que eu esqueci o nome da marca. Ele é perfeito também. Uma agulha de crochê também não sai da bancada. Olha, é importante, viu, que a bonequinha fique em pé, tá? Agora nós vamos deixar aquela peça ressecar e vamos fazer as asas dela. Eu pesquisei na internet um modelo que se parecesse com o que a minha cliente me enviou e fiz ele no desenho aleatório, na mão livre mesmo, no EVA, marquei com a esteca, com a ponta da esteca. Marquei e cortei. Meça o tamanho e proporção da peça. Aí recorta. Olha, caiu de novo. Misericórdia. Já medi ali, sempre presta atenção na proporção, tá? Tiro os excessos, aí eu dobro aí pra ficar o corte bem certinho, ficar um lado bem igual ao outro. Então, pessoal, agora nós vamos fazer as penas, né, dessas asas. Como que eu fiz? Marquei aleatoriamente também no EVA, como se fossem folhinhas, em formato de folhas, né? E marquei por dentro também, para ficar texturizado. Então, ali você vai marcar um monte e cortar. Ó, eu cortei alguns e colei dessa forma, meio que em diagonal, tá vendo? E vamos sobrepor, sempre uma camada sobrepondo a outra. Aí eu tô mostrando como que eu marco, é bem aleatório mesmo, como se fosse uma folhinha, tá bom? E aí eu marco por dentro, faço risquinhos por dentro para texturizar essa peninha. E corto. Tá bom? Só colar ali não tem erro. Agora nós vamos fazer o sorrisinho dela. Um roletinho bem fininho, um filetinho de massa branca.
A gente coloca ali naquele espaço que a gente já deixou a boquinha dela aberta. Com uma esteca, a gente ajeita para ficar retinho. Eu com esse pincel aí e um pouquinho de água, vou alisando. Conforme fica tortinho, eu volto com a esteca para deixar retinho, alisa mais um pouquinho até ficar do seu gosto. Não é para fazer marcações, eu não faço, né? Porque não é um biscuit realista, não é um humanizado realista. Então é só o branquinho ali do dente mesmo. Alisa bem, passo água. Ficou assim. Um sorrisinho. Agora com a tinta marrom, tinta acrílica, é um marrom escuro, rústico, né? O nome dessa tinta é marrom rústico. Eu faço os cílios e as sobrancelhas. Faz conforme o seu gosto. O ideal é um pincel mais fininho. Eu tô sem pincel, tenho que comprar. Limpa, errou, limpa. Faz de novo. Um paninho úmido, um algodãozinho, limpa, não tem problema nenhum. Vai fazendo, até ficar do seu gosto. Mas lembre-se que perfeito, um lado idêntico ao outro não fica. Pelo menos eu nunca consegui fazer. Faz a sobrancelha dos dois lados. Cortei porque eu apaguei 1 milhão de vezes e voltei. Até ficar mais ou menos bom, né? Então agora nós vamos fazer o batonzinho. E aí eu misturei uma tinta rosa com um pouco de marrom para dar uma fechada no tom. E ficou assim. Tá? É só passar nos lábios ali, não tem segredo também. Agora um blushzinho, eu uso maquiagem mesmo, comum. Passa um blushzinho para dar uma saúde. Agora nós vamos fazer o vestidinho dela, né? A vestimenta dela é uma pele falsa ali por baixo das pedrarias, né? Vai igual vocês já viram ali na capa. Então, eu fiz um pouquinho marrom, um marrom bem levinho. Eu usei a massa do tom de pele da bonequinha e ponhei um pouquinho de marrom, tá? Bem pouquinho mesmo, para dar uma leve escurecida. Ali eu corto para marcar o colo, o decotezinho dela. Então, eu fiz bem fininho, uma massa bem fininha. Molho, como é uma roupa que vai ficar bem coladinha, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Faz justinho, rasga a massa ali, para fazer a união dos dois lados. É um colanzinho, uma roupa bem grudadinha, né? Quase do tom da pele dela, tá vendo? Mas vai escurecer um pouquinho mais. Aliso o pincel e água para não ficar a marcação, porque vai vir ali a parte de trás sobrepor, né? Alisa bem, não deixa relevo, não deixa nenhum relevo, senão vai aparecer quando você for pôr a parte de trás do vestidinho. Mesmo processo. Passa um cremezinho ali para não grudar. Tira um pedaço, estica um pedaço de massa bem fininho. Não tão fino para rasgar, tá? Mas bem fininho. Aí eu tiro a parte onde vai o bracinho. Aí ficou marcado, né? Eu passo água para alisar. Tiro todo o relevo que fica. Agora vamos pôr a parte de trás. Ponha certinho para ficar retinho com a frente. Corta excesso. Passo água, porque minha massa tá molinha. E ponho ali, posiciono da forma que eu quero. Moldo no corpinho, olha. Tiro todo o excesso.
E com água eu já aliso, já faço essa união aqui, não fica marcação nenhuma. Eu gosto de fazer roupinha coladinha no corpo, assim, porque fica mais fácil de fazer a união, né? A junção da emenda. Quando é uma roupa folgadinha, eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Faço raiva para fazer a união, porque você não pode apertar, né? Que senão vai amassar e... Enfim, amo quando é roupa coladinha assim, é mais fácil para fazer. Deixa bem lisinho. Sempre com água. Tirando uma sujeirinha, um pinguinho preto que tava na massa ali. Não tem problema, tá? Só tirar e alisar a massa novamente. Deixei ressecar um pouquinho, né? E venho com cola glitter, porque o modelo é esse, tá? Ele é um tecidinho brilhosinho para receber daí as pedrarias. Mas ele tem um brilhozinho do próprio tecido, o vestido da minha cliente. Então, eu passei essa cola, que deu um resultado muito parecido com o do tecido. Ficou muito parecido. Espalho bem. Deixei ela ressecar ali até secar a cola bem, se ressecar ela em pé. Deixa secando. Agora, vamos fazer aqui na sandalinha uma arte com uma tinta imitando como se fosse pérolas, tá? Uma sandália toda aplicada ali em pérolas. Eu não tenho, eu nem sei se existe pérolas tão petiticas, mas deve ter sim. Eu não tenho e não consegui comprar em cima da hora essas pérolazinhas pequenininhas, então eu improvisei com a tinta. E são de tamanhos aleatórios. Então, ó, eu fiz toda a sandalinha, tá vendo? E passei uma base incolor por cima para dar um brilhozinho. Agora a gente vai fazer a aplicação das meias pérolas no vestidinho dela. Então, no caso do vestido da cliente, seria meia pérola grande e vários tamanhos também, né? Pequenininhas. Eu não consegui achar menor que essa daí tem 3 milímetros. Eu queria umas menores para eu intercalar, não consegui. Então, usei as que eu tinha. Fiz ali as retas que eu queria e fui posicionando. Essa meia pérola maior. Então, a minha massa tá meio molhadinha, meio úmida, então já ajuda a segurar mais também, né? Tentei deixar próximo, deixar similar ali a altura das pérolas. Atrás, ali nas costas dela, não precisa no meio das costas, no alto, porque vai vir as asas, né? Além de não precisar, não deve colocar, porque vai atrapalhar na hora de colar a asa. E vai colando ali. Já fugi da câmera de novo. E é só até a cintura, porque na parte de baixo é o strass, que vamos colocar as correntinhas de strass, né? Olha como uma make dá uma diferença na boneca, né, pessoal? Como ficou mais bonitinho esse rostinho. Eu coloquei na lateral e um pouquinho atrás, tá? Olha, já medi aí, olha a asa como ficou linda. Fiquei encantada nessa asa. Aí eu venho com o strass.
também seria um strass grande e diminuindo o tamanho. Então, o que eu tinha é esse daí. E eu tirei de uns brincos velhos, tirei uns bem pequenininhos. E fui espalhando também os pequenininhos nos entremeios. Mas os pequenininhos não brilham tanto quanto esse maior. Fui colocando. Quero agradecer o pessoal do grupo do WhatsApp que me ajudou bastante, deu várias dicas pra mim, pra eu fazer essa roupinha. Olha, pessoal, agora a gente vai fazer os bracinhos, tá? Pessoal do Artes e Técnicas, muito obrigada, muito obrigada. A Marli, as outras artesãs que me deram dicas e me ajudaram, muito obrigada, Deus abençoe. Aí, pessoal, eu vou fazer 2 bracinhos, né? Com a mesma técnica, do mesmo jeitinho. Só o lugar de cortar o dedinho, o polegar que muda. Então, tira aí os dedinhos, corta. Com a seca, marca. Aí é um processo de paciência, né? Vai tentando deixar mais lisinho. Lembrando que não é pra ser perfeito, humanizado e com todos aqueles detalhes, tá? É uma modelagem simples. Marco e remarco. Tento deixar o mais próximo possível que eu consigo. Marco ali pra tirar o cotovelo, vai ficar dobradinho, esse bracinho vai ficar na cintura dela. Corta excesso. Os 2 bracinhos vão ser dobrados, tá? Do mesmo jeito. Um vai ficar na cinturinha e o outro levando a mão no rostinho. Deixa bem lisinho, dá beliscõezinhos ali pra fazer o cotovelo. Depois eu deixei dar uma ressecadinha esse bracinho. Vamos colar. Uma leve ressecada, tá? Vamos colar aqui. Passo um pouquinho de cola na mãozinha dela também, pra fixar no rostinho dela. Posiciono, remarco os dedinhos. A gente acaba pegando e tirando a marcação, né? Do outro lado também, posiciona. Olha, eu cortei demais, cortei errado, na verdade, porque o braço fica reto, né? Quando você vai pôr a mão na cintura assim. Então, é até importante você testar em você mesmo, faz a posição para você verificar o melhor jeito. Então, eu dei uma moldada melhor ali, deixando mais redondinho o bracinho. Olha, aonde eu cortei, eu remodelei ali, deixei mais arredondadinho. Tirei a marcação com água. Ó. E colei. Posiciona essa mão na cinturinha. Pessoal, o grupo que eu falei do WhatsApp, tem no WhatsApp e tem também no Facebook, tá? Entra lá no grupo do Facebook, Novas Artes e Técnicas, e as administradoras lá mandam o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem. É muito bom com o grupo lá, viu? Todo mundo se ajudando. E aí, pessoal, amalizando com água e o pincel modelador. Lembrando que esse bracinho tá mais clarinho, porque a massa, quando tá molhada, fica um tom mais claro, né? Olha essa asa, gente, não tô dando conta. Deixei ressecar um pouco essa peça. Agora, nós vamos fazer o cabelinho dela. Tira um pouquinho de massa aqui. Esse marrom eu usei
massa natural, marrom dos tintas xadrez, né? E um pouquinho de preto para fechar mais o tom. Passo cola e faço essa primeira camada aí de cabelo. Põe ali, corta o excesso. Limpa a tesoura, porque senão gruda e fica mais difícil. Então, corta o excesso. Com água, o pincel modelador, a gente vai unir ali e tirar essa marcação, né? Tira essa marcação. Deixa bem lisinho. Com uma esteca, nós vamos marcar aqui agora o cabelinho dela. Passei um pouquinho de creme na esteca para não grudar. E aí faz as marcações a seu gosto. Nem precisa, tá, gente? Porque vai vir cabelo aí em cima, então nem sei porque que eu marquei, mas tudo bem. Vai vir um topetinho de meio de lateral. Fiz a divisão ali desnecessária, tá bom? Não faça, só se o cabelo for curto mesmo. Depois que eu me liguei que vem cabelo ainda por cima. É porque em cima não vai, né, gente? É mais na parte de baixo ali que eu coloco. Então, vamos fazer umas coxinhas de alongadas, ó, depende do comprimento do cabelo que você quer fazer. Faço essas coxinhas alongadas, achato. Meço ali pra ver se tá do tamanho que eu quero. Faço marcações ali de cabelo. E faço uma envergadura para dar um movimento a essa peça, né? Não ficar aquela coisa estática ali, reta. Então, eu gosto muito que quando tem movimento no cabelo. Faço vários, tá bom? Faz vários, eu vou começar aqui. Passo água, porque a minha massa tá bem molhadinha. Então, vejo se tá do jeito que eu quero, se tá do meu agrado. Tiro o excesso e faço a união com o pincel modelador e água. Cuidado para não, nessa melequeira, que vira uma melequeira, não sujar o rostinho da boneca que já está maquiado, né? Então, você vai fazer isso com todas as mechas de cabelo. Faça na posição que melhor lhe agradar. Lembrando que a asa vai vir aí no meio, não pode atrapalhar a asa. Então, esse cabelo tem que ficar dividido, sabe? Sempre moldando o rosto. Olha. Vai dando um movimento aí nesse cabelo. Faz mais um punhado dessas mechinhas. Na frente sempre faz uma mais fininha, né? Que fica aquela mechinha mais fina, perto do rosto. Já põe ali tampando a emenda do bracinho, sabe? Pra dar um acabamento nessa peça. Vai até a altura e corta o excesso.
Deixa bem lisinho. Eu já passo cola ali onde eu quero fixar aquela mechinha. E faz a seu gosto. Aí eu fiz mais algumas mechas e posicionei. Agora eu vou fazer o topetinho dela, né? A minha tem um topetinho, uma franja alta, assim, né? Então, vai de lateral, olha. Vai sempre dando umas ondinhas, uma modelada, a não ser que o cabelo que você tem que fazer seja extremamente liso, aquele liso escorrido, né? Senão, faça assim essas ondinhas para dar uma modelada, um movimento a esse cabelo. Passo água, posiciono a mecha. Olha, gente, ai, que lindo. Vamos fazer a união aí dessa massa. Ali eu ponho outra mechinha para fazer a união ali, tá bom? Tá vendo o strass ali do lado? Ali é coisa simples, eu não filmei. Nós vamos cortar o comprimento desejado e colar na sainha dela. Não tem segredo, não tem erro nenhum. Só corta as correntinhas. Eu passei uma base. Dica também da Marli lá do grupo. Pra não correr o risco aí de enferrujar, né? Esse strass. Então, passei uma base e cortei do tamanho desejado e colei na sainha, tá bom? Passo cola ali onde eu quero que o cabelo fique. Apoiando as mechinhas. Aí, mais fina, né? Essa que vem em lateral ao rosto, eu sempre faço ela mais fininha e mais curta, de acordo com o cabelo da cliente. Dou um movimento ali nele, vamos fazer a união dessa mecha. Pincel modelador e água. A minha cliente tem duas mechas loiras na franja, então eu vou fazer de um lado e do outro também. Uma mecha mais loirinha, tá? Passo cola e posiciono a mecha ali conforme eu quero. Tiro o excesso, ficou muito grande, posiciono, dou um movimento, do outro lado o mesmo processo. A mesma coisa, uma mecha fininha. Achato. Faço leve marcação. E posiciono ali. Passo água ou cola e posiciono da maneira ali desejada. Agora, pessoal, a gente vai dar uma marcada ali nesse cabelo. Eu gosto desse pincel por isso, porém a massa tá meio secada e ele é mole, né? Mas marcou legal. Eu molho e venho com ele dando uma aprofundada ali, olha. Pra fazer uma marcação. Pode fazer com a esteca também. Eu gosto de fazer com pincel modelador. Marca bem legal. Tá vendo como ele é mole? Não é tão firme, né? Quanto eu queria. Eu queria muito um pincel modelador bicudinho assim, mas um pouco mais firme. Mas fazer o quê?
Vai alisando e deixa a seu gosto. Ó, caiu de novo. Ê, artesã, mão de alface, misericórdia. Aí, pessoal, colei a sainha, tá vendo? Sem mistério nenhum, usei cola branca, a nossa cola branca mesmo. Deixei ressecar um pouco. E vamos agora posicionar essa asa ali. Ai, eu tô apaixonada nessa asa. Escolhe o lado que mais te agrada. Dá uma envergada ali, uma leve dobrada. É feito de EVA, então não tem problema. E daí a gente vai colar ali. Eu tô usando cola de silicone. A minha cola não tá tão boa mais, ela tá um pouco firme, não quer nem descer no potinho. Eu uso um cabo de pincel. E cola, fica segurando um pouquinho. Olha só, pessoal, como que ficou linda! Eu amei!